momento, querido ouvinte, aqui é Paulo Zanella e hoje vamos ver se a propaganda é a alma do negócio. Fala galera, eu sou o professor Alex e hoje vamos falar um pouquinho sobre a propaganda aqui. Olá pessoal, eu sou o Guilherme Andrade. Está no ar mais um Papo de Calçada. Swingando, 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 swingando. Swingando, 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 swingando. Todo mundo dançando por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa. Boa noite, bom dia. Então pessoal, tá eu aqui, o Guilherme de novo. Para mais uma entrevista aqui no Papo de Calçado, né? Muito recorrente, mas de vez em quando, né? Gostamos de fazer esse tipo de programa, onde recebemos um convidado ilustre. Da última vez foi o Vander Colombo, né? Um cineasta aqui de Cascavel. E hoje vamos receber outro cascavelense, o professor Alexandro dos Santos, que é graduado em administração, especializado em publicidade, propaganda e vendas, dentre outras especializações. Além de professor, também presta consultoria e tem como doce preferido paçoca. Eu ia falar que era um profissional completo, mas porque gosta de paçoca, então é um ser humano completo, né? E aí, professor, como é que tá as coisas? Como é que está passando essa quarentena aí? Eu, inclusive, tô tendo aula online, inclusive com o senhor. Como é que está as coisas? Perfeito. É um mundo maluco, né? Por vezes eu me sinto no próprio episódio de Caverna do Dragão, quando eu acho que eu vou fugir, aparece a Uni com algum problema e a gente tem que voltar para trás. Mas se adaptando a essa realidade. Grande referência. Então, pessoal, a gente, quando eu soube, né, eu pedi, né, pro professor Alex participar do Papo de Calçada, ele muito convenientemente aceitou com um bom grado, ficamos muito felizes. O Guilherme já foi lá e pediu pro pessoal do grupo do Papo de Calçada, do WhatsApp, né, do Telegram e também dos outros grupos de podcast que nós participamos, para enviarem perguntas que o professor pudesse responder, né, o que ele quisesse responder pra gente. E a gente também preparou algumas. De início aqui, professor, a gente citou que o senhor é formado em administração, depois se especializou na publicidade e propaganda. Como que o senhor chegou até esse momento? Como que veio lá o molequinho, o cascavelense Alex, foi para a área de administração e gostou da área de publicidade e hoje está dando aula e prestando consultoria nessa área, né, nesse mercado? Então, na realidade, o bem da história é que meu sonho de criança era fazer faculdade de História, né? Era o meu desejo em prol de tudo que eu gostava em relação às pessoas e tudo que aconteceu e o que tinha para acontecer, e eu vi que não tinha muito emprego, não. E o curso que tinha e oferecia muita grana, de imediato, era o curso de administração nos estágios. E eu fui, mas vou confessar para vocês que fui sem nenhuma fé. E na época eu até tinha visto a possibilidade de fazer jornalismo, mas não tinha também nenhum retorno financeiro imediato e eu acabei optando por administração. E dentro da administração a gente estuda todas as áreas de uma organização e logo no segundo ano a gente estudava de forma anual na época. Eu fui apresentado à disciplina de marketing e confesso para vocês que foi amor à primeira vista. Daí em diante foi só tentar entender esse mundo. Sempre fui muito fascinado pela criatividade, pela imaginação e e aí você sabe que você tem o dom para o marketing quando você passa 4 anos da faculdade. Em todos os anos você pega exame nas disciplinas que tem cálculo. Então foram 4 anos tendo exame nessas disciplinas. E nas áreas que eram afins, que elas tinham mais esse quesito de pensar, de repente você tentar ver o passado, o futuro e tentar oferecer uma solução, aí eu me saía melhor. E aí pós a faculdade, cara, só aumentou esse desejo de trabalhar nessa área que é tão fascinante, né? Um mundo que as pessoas acham que é fácil e na realidade o que é fácil é a técnica. Agora a criatividade, o conhecer o cliente, você atender a demanda deles, isso é fascinante. Professor, deixa eu fazer uma pergunta que não tá nem no nosso roteiro aqui, mas você falando aí me veio a ideia aqui.
que é a questão das matérias de cálculo, né? Aqui no pessoal aqui da graduação, a gente tem uma brincadeira que quem não sabe o que quer fazer, vai fazer administração, né? Aquela pessoa que está na dúvida sempre vai fazer administração. E a administração, ela tem essa coisa, né? Tem um pouco de área de humanas, tem um pouco de área de exatas, né? É uma pequena mistura ali. Mas, assim, quando eu estudei, eu sou engenheiro, e quando eu estudei cálculo na faculdade, a gente também não sabia para que servia aquilo tudo, e o professor falava que aquilo servia para abrir a mente da gente, para a gente aprender a raciocinar. Existe algo de lógica no marketing, na publicidade, assim, porque vocês lidam muito com números, né? A estatística, acredito que seja algo muito importante para vocês, mas existe alguma coisa de lógica também? A disciplina, inclusive, é uma das disciplinas que eu leciono, mas confesso de todo o coração que não é a que eu sou mais apaixonado, é a disciplina de pesquisa de mercado. Então, usa-se métricas estatísticas, média, mediana, a gente trabalha com esses aspectos, mas de modo geral, o profissional do marketing que trabalha lá no fim, ele não aplica, até pela questão de custo. Hoje, você dificilmente vai encontrar uma empresa que se disponha a pagar internamente para fazer essa pesquisa. Geralmente se compra pronto, e tamanha, eu acho que é esse desejo de fugir de cálculo, que as pesquisas de mercado têm migrado muito com a ideia da experimentação de mercado. É claro que é importante a gente dividir as partes, né? É importante a gente falar daquilo que compete à questão da comunicação. Existe o macro, que é o chamado marketing, e dentro do marketing existe publicidade e propaganda, existe vendas, existe comunicação interna, endomarketing e tantas outras vertentes dentro deste universo. E alguns deles acabam sim por utilizar o cálculo, né? Mas como eu já disse para você, a gente não faz o cálculo, a gente já recebe pronto, e o nosso trabalho maior é de interpretação do mesmo. Quanto à ideia de você não sabe o que faz ADM, cara, isso é muito real mesmo. Hoje a gente vê que há uma necessidade, e quem tem uma certa, eu diria que inteligência, uma sacada, todos os setores hoje precisam de um administrador, mas não pela parte do cálculo, mas pelo esse sentido de organização, de planejamento, que os outros cursos não têm. Professor, a gente já quer ir direto te explorar aqui, né? A gente já te convidou para fazer parte do podcast, então vamos querer ter essa consultoria também, meio superficial, mas para ajudar a gente. Pensando no básico, assim, de uma campanha, quais fatores a gente tem que dar um panorama, assim, tem que ficar mais ligado para o lançamento de um produto? Uma questão pode ser um podcast, ou pode ser lá um Guaraná, igual o senhor fez um trabalho com a gente lá, onde eu dei a ideia do caldo de cana em lata. Caldo de cana em lata. Quais são os panoramas principais que a gente tem que pensar? Então, veja só, um dos grandes problemas que a gente tem geralmente, primeiro, é você convencer o teu cliente, quando você não e não trabalha para a empresa, você convencer o teu cliente que o gosto do teu cliente é dele. A gente tem vários casos, aí eu poderia até indicar para quem nos ouve, de casos de como não fazer uma campanha. Um dos meus favoritos é a panificadora Alfa, aquele pão quentinho, chega a manteiga derrete. Tem a selaria texana, tem o pão Neumann, tem uma outra panificadora que me fugiu agora, que são, claro, alguns dos casos que eu conheço que entra naquele quesito, é tão fácil fazer uma campanha que meu sobrinho faz mais barato. E a gente vê que não é bem por aí que a banda toca. Então, assim, qual que é o primeiro fator na hora de desenvolver uma campanha? Primeiro é conhecer absolutamente o produto. Muitos publicitários, principalmente do grande público, aqueles que já são mais renomados e que já estão no mercado há muito tempo, cometem um erro, que é o fato de não conhecer o seu cliente, o fato de não ir lá na empresa, o fato de não entender o espírito do empresa, do produto. Esse é um erro muito, muito comum que acontece, não deveria, mas acontece.
E aí você... Por quê? Por que você tem que entender? A regra do jogo diz, eu preciso vender banana para quem quer comprar banana. Eu não posso vender banana para quem está interessado em comer melancia, abacaxi ou qualquer outra coisa. Então, primeiro entende-se o que você está vendendo, entende-se quem é o teu público-alvo. Uma vez você entendendo isso, você passa a conversar com ele dentro de uma linguagem que ele entende. Então, se eu for vender um produto para as pessoas que querem comprar aquele produto, fica mais fácil eu conseguir me comunicar com ele. Porque existem mensagens por trás de toda a campanha. E essas mensagens elas são codificadas em signos, em formatos, que ela precisa ser decodificada pela outra pessoa. Eu gosto de dizer que é como você baixar um arquivo, né? Hoje, graças ao bom Deus, nós vivemos num momento maravilhoso, a gente não precisa nem baixar. Hoje tem Spotify e tantas outras coisas aí que nos auxiliam, mas há muitos anos atrás a gente tinha uma ferramenta chamada LimeWire, que baixava as músicas, e por vezes você ia tocar as músicas e a música dizia assim, esse formato de música não é compatível com o Windows Media Player, e aí ferrou, você não conseguia ouvir a música. E essa metáfora serve para dizer o seguinte, por vezes nós mandamos uma mensagem para o cliente que ele não tem um software para abrir, né? Imagine que essa pessoa seja um computador, que ela seja um equipamento, ela não consegue ler aquilo que você está falando. Então é importante que a partir do momento que você entenda quem é teu cliente, você passa a falar uma mensagem muito forte para ele. O que eu gosto de dizer que é entender para atender. Esse é o caminho. Então eu preciso nichar ele. Eu vou lançar um produto, eu preciso vincular ele. Um grande exemplo agora nesse tempo de quarentena é o que a Brahma, a Seara e tantas outras marcas, PicPay, tem feito com as lives, né, os cantores sertanejos, Pinga Cabaré e tudo mais. Tudo bem, o cara vai, conhece o produto, mas e aquela cilada de quando o produto não é bom? Como é que o cara da publicidade faz para vender um produto que não é bom? Então, o grande lance da publicidade é o seguinte, já aconteceu, né? Já aconteceu, e na realidade você não precisa dizer que o produto não é bom, né? Você só precisa... O papel da publicidade é enaltecer os principais pontos do produto. Mas, Alex, e a ética? Cara, aí você também tem que pensar muito bem nisso, né? Eu não vou poder estar vendendo um produto que seja um produto, por exemplo, que vá ser nocivo à saúde das outras pessoas. Claro que não, né? Mas se o produto tem qualidades, e aí entra também dentro do quesito da moral e dos valores do publicitário, ele vai ter que pensar assim, poxa, se é um produto que é passivo de venda, eu não vou estar prejudicando ninguém, eu vou enaltecer os pontos positivos dele. E aí, claro, também esses produtos bons, eles vão ter que trabalhar dentro da linha que ele está. Então, essa ideia de produto bom ou não, ele vai ter que concorrer dentro do mercado que ele tá proposto também. Até que se prove o contrário é bom, né? É como eu digo, né? O papel da publicidade é gerar valor ao produto. É você criar um desejo em relação ao produto. Agora, se o produto ele de repente seja algo que não é tão interessante assim, aí cabe a experiência com o consumidor, né? Então há esse perfil, é enaltecer o lado bom da coisa. É tipo você falar assim, poxa, estamos tentando arrumar uma namorada pro Paulo. Daí a menina fala, mas ele é feio. Mas, cara, pensa num cara engraçado. Tem os lados bons, né? Você mesmo no Tinder não fala os seus lados ruins, né? Então é isso. A regra do jogo é exatamente essa. Professor, recentemente eu estava conversando com o pessoal da equipe aqui do Papo de Calçada, né? Nós temos outros participantes aqui, de vez em quando nós batemos um papo. E nós estávamos falando justamente por causa daquele filme do Wall-E. Não sei se você já assistiu, uma animação da Pixar. E nós falando daquela uma questão que se discute lá,
que é a troca, o uso das coisas muito superficial, né? Então, esse segmento da moda, a moda muda muito rápido, a questão da obsolescência programada, né? Que um produto é feito para durar pouco, né? Por exemplo, eu tava comentando com a minha esposa, a gente tem um ventilador de plástico, né? Hoje em dia, você comprar um ventilador de ferro que durava, ele é 10 vezes mais caro do que o de plástico. Então isso já é feito para estragar, né? Para durar, sei lá, 2 anos e estragar. Como é que a publicidade está inserida a publicidade, o marketing, né? Está inserido nesse mercado? Isso, por vocês, é visto como um processo natural? Isso, vocês têm uma consciência de também, né, pensar no cliente? Não sei, como que é inserida a publicidade nesse ponto? O que aconteceu, né? A Apple, né, sofreu processos bilionários por conta de ter descoberto que os celulares deles tinham um prazo de validade, né? Então, isso. Foi a Apple, ela teve um problema com os celulares e com o iPod. O iPod foi uma ação coletiva americana que ficou na obsolescência programada. O Engenheiros do Havaí trabalha isso de uma forma sensacional numa música. Todo mundo tá comprando os mais vendidos, qualquer preço, qualquer coisa. Uma coisa assim. É uma música muito legal, né? Na verdade, é uma das bandas aí de rock que traz uma consciência muito bacana. E a ideia da obsolescência programada, inicialmente, eu sei que nos Estados Unidos tem uma lâmpada que dura mais de 40 anos. Eles fazem festa de aniversário para ela. Tamanha é a loucura, fica num bombeiro lá. E aí a gente vê exatamente isso como o quê? Na verdade, a gente não pensa muito no aspecto de obsolescência programada, e sim no conceito de moda. A gente poderia usar, de repente, em Minas Gerais, eu acredito que não, eu não sei como é o clima em relação ao frio, mas aqui no sul, por exemplo, no ano passado, a moda da bota feminina era moda montaria. Então, é uma bota que o cano vai até no meio da canela, ela tem um aspecto de ser mais baixo, e no ano anterior era uma bota mais curta, e assim vai trocando todos os anos. Então a ideia da moda, a ideia do marketing em si, existem vários fatores que talvez nem dependa somente da ideia do marketing, da publicidade, que é a questão da sociedade, e a moda é cíclica, então ela vai e ela volta, e ela está sempre mudando, então ela está mais no sentido de você ter uma inserção com a realidade que a gente está vivendo. Então, por exemplo, assim, vamos usar como exemplo as máscaras, né? Aqui a gente está usando máscara, e a recomendação das máscaras é que se use as máscaras aos quais são máscaras que o pessoal da saúde usa, mas também para a gente utilizar e ser acessível para todo mundo, se utiliza-se máscaras feitas de tecido. Então todo mundo começou a fazer máscara. E aí você anda na rua, ou de repente quem trabalha também, e é comum que se encontre máscara do Grêmio, máscara do Flamengo, máscara do Deadpool, máscara... E a gente teve um caso que não foi bem aceito pela sociedade, e isso talvez seja uma resposta da sociedade até a tua pergunta, que a Osklen lançou 2 máscaras por R$147 e eles foram massacrados na internet. Então o público falou: vocês são retardados, vocês são loucos de fazer isso. Então eu acredito que nesse momento há uma consciência maior em relação ao que é valioso, mas a gente vinha numa pegada tão alucinada de alienação para compra, que isso se tornou um processo natural. Então a obsolescência programada era uma demanda. A gente vê celulares sendo vendidos a todo como uma loucura, a gente vê vários outros produtos assim também. Então se tornou na realidade um vício da sociedade que se inicia na década de 30 e agora, dado esse momento, ela mudou bastante. Mas de modo geral é uma coisa natural. Eu acho que não existe nem esse pensamento mesmo, essa consciência de ser uma ideia de obsolescência programada pelo próprio marketing. Então, apesar que a gente vive também uma pegada de minimalismo hoje de uma galera, então tem todos esses aspectos aí que interferem sim. A Renata,
pergunta da S, ela perguntou se existe marketing voltado ao consumo consciente. Sim, existe. Na realidade, a gente chama ele de marketing social. Não vou falar para ti que é o marketing usado pela Natura, porque embora ele tenha um quesito social nele, ele existe o comercial também, né? Tanto é que a empresa tem o tamanho que tem. Mas a ideia do consumo consciente, a ideia de que não existe fora, a ideia de que não existe fora. Eu vou pôr o lixo para fora, mas que fora? Não existe fora, né? Não, é para fora da sua casa, mas nunca para fora do planeta. Existe sim uma vertente de marketing verde, marketing social, que ele vai trazer exatamente essa ideia do consumo consciente. Mas aí é uma pegada mais da galera mais alternativa e tal, mas rola assim. Inclusive, bastante empresas têm pensado nisso, né? Porque o nosso planeta é finito. Essa geração que a gente está vivendo agora é a primeira geração que tem consciência de que o planeta pode acabar. Talvez 100, 200 anos, mas a gente tem essa consciência. Então, com isso, vem a pegada também do marketing consciente, da ideia de você ter uma questão de sustentabilidade do mundo. Sim, a gente já teve esse assunto relacionado em algumas aulas. Não lembro se era com o professor Guilherme, eu acho. Mas tem muitas marcas também que usam dessa bandeira, né? E verdadeiramente lá no fim, né? No total do processo não acontece realmente o que eles propagam como que eles fazem, né? De tipo, sei lá, compre esse produto e a gente planta uma árvore ou algo do tipo. Existe isso mesmo? Ou é tipo só uma lenda mesmo? Então, existe algumas empresas, mas também existe, por exemplo, eu vou usar um exemplo bem clássico, né? A gente liga a TV agora e a gente vê o Itaú, Bradesco, Santander, e aí eles mandam para vocês: nós estamos, uma voz bem triste, né? Nós estamos preocupados com vocês, por isso nós tiramos o juro, cortamos na metade os juros, postergamos os pagamentos, não desista, vocês são legais. Aí você termina de ver essa campanha, dá vontade de você entrar no cheque especial para ajudar os caras, né? Coitados, eles estão sofrendo e pensando na gente. E a gente sabe que não é bem assim. Não é assim que funciona. Então, claro, cabe ao consumidor essa consciência. Quer ver um exemplo que eu acho sensacional? Outro dia eu falava de marcas de sabão em pó na sala e aí de repente uma menina falou: eu uso o Tixan porque o Tixan é um produto que não utiliza testes em animais, pelo menos aqui no Brasil não se utiliza, né? Então eu fiquei pensando que espécie de ser humano que faz teste de sabão em pó em animais, né? Deve ser um pessoal muito do mal, mas tipo, ela levou em consideração esse fator, que é um fator que talvez a nossa mãe não pense nisso. A nossa mãe fala assim: eu uso Tixan porque faz espuma e exploda-se os animais. Então essa consciência mudou bastante, sabe? Isso é bem interessante. A nossa mãe compra o sabão mais barato. O que lava bem é mais barato. Exatamente. Eu passei a comprar agora. Eu fui lá no mercado, que agora eu estou nessa situação de volta. Inclusive, pros ouvintes aí, pro professor, se quiser ouvir, tem um episódio do Papo de Calçada que fala sobre morar sozinho. E eu estou nessa aventura de volta e eu fui no mercado e ficava calculando. Esse tem tipo 800 gramas de sabão em pó, mas tem 200 gramas a mais, né? Que diz na embalagem. Mas aí tu olha no preço, às vezes tem um mais barato, né? Que tem 1 quilo, né? E tu vai nessa. Professor, a gente tá vivendo na pandemia, né? Todo mundo sabe, né? Estado de quarentena, não sabemos até onde vai isso. E as empresas estão sofrendo bastante, né? Muitas empresas, até algumas, sei lá, tiveram que diminuir o salário pela metade e o funcionário mesmo meio sem concordar, tem que concordar, vai fazer o quê, né? As coisas estão acontecendo e tá dessa forma. E o Gabriel Lira, do Papo de Calçada, também é um integrante do nosso episódio. Inclusive fã de K-pop, a gente não descobriu isso num programa recente. E ele faz a seguinte pergunta: o marketing, né, a publicidade, ela pode ajudar uma empresa a recuperar prejuízos diante de um cenário de crise como esse que está acontecendo? E inclusive, né, a gente tem essa noção de que, pelo menos lá no tanto curso que eu tô agora, né, no segundo ano, que a publicidade é a primeira a ser cortada em momentos de crise. Senhor, o que o senhor pode nos referenciar sobre isso? Então, você vê que é um erro comum.
a gente aprende lá ainda na administração que a primeira coisa que a empresa corta é o cafezinho. Tá errado, coitados dos funcionários, ninguém trabalha bem sem café. E a segunda coisa que corta pelo fato de não sentir de forma palpável é a campanha publicitária. Tá certo isso? De forma alguma. Por quê? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei se é o caso do Guilherme, mas, por exemplo, o Paulo. O Paulo não estuda em uma turma muito grande, é uma turma aí que deve liberar os seus 32 alunos num dia bom. Esse dia bom seria o dia da prova, em sala, né, no caso, mas é 32 Sim. alunos. Se eu perguntasse assim, Paulo, você lembra da face de todas as pessoas? É bem provável que o Paulo vai falar, cara, na boa, eu me lembro de 4, 5 no máximo. Por que isso acontece? Isso acontece que nós tendemos a esquecer aqueles que não nos cativam, aqueles que não chamam muito nossa atenção. Então, uma vez que em um momento de crise a empresa não se posicione a ponto de dizer, pô, a gente é importante na tua vida, a gente está aqui, ou mesmo para dizer, a gente sempre esteve presente na tua vida e agora é o momento mais crucial que a gente esteja perto, é um erro muito grande, porque aí você acaba sendo esquecido. Você é o cara que não é, a empresa que não é lembrada nesse momento. E nesse momento, todo mundo que puder tem que ser lembrado. E falando em publicidade, assim, no sentido atual, cara, é muito barato hoje você manter uma publicidade, né? Você conseguir. Porque hoje você não precisa de uma agência engessada com 30 pessoas trabalhando. Você consegue encontrar profissionais que atuam de forma mais, de repente uma MEI, alguém que faz ali um job, que de repente faça um freela e consiga te atender de uma forma bem personalizada e muito mais barato. Então, eu acredito que cortar é uma loucura, é uma burrice, para falar bem a verdade. Eu acho que talvez procurar novas alternativas, bater na porta da agência e dizer, poxa, agora é um momento que eu preciso reduzir, quer ser meu parceiro, então vamos baixar o preço junto. E aí sim, eu acho que esse é o caminho. Agora, cortar é burrice sem a menor sombra de dúvidas, a não ser que teu produto seja o único vendido na face da terra. Salvo o contrário, sim, as pessoas precisam saber que você existe. Se não souber, não vão lembrar de ti, não. Esse momento de pandemia, né? Vamos colocar um momento de crise, né? Nós estamos vivendo um momento de crise na saúde. Toda crise, ela gera mudança, mesmo que seja forçada, né? A mudança tem que vir na crise. O que as empresas, as campanhas, o que elas têm que fazer, né? A sua opinião, quais são essas mudanças que devem acontecer? Porque tem muito produto que não é essencial, né? Por exemplo, não é alimentação. Vou dar um exemplo de uma coisa que o pessoal pode parar de consumir agora. Compra e venda de veículos, né? Hoje, acho que atualmente ninguém está comprando e vendendo veículo assim, porque é uma coisa muito cara e de certa forma é supérfluo, né? Essa até é uma pergunta do Bruno. Bruno da S aqui da nossa equipe. O que as empresas têm que fazer, né, no caso desses produtos supérfluos, e se você também conhece assim, algum tipo de campanha que acabou sendo cancelado, tipo assim, porque vamos parar por enquanto e... Sim. Então, olha só, Guilherme, na realidade o carro, ele vai ter vários contextos. Hoje, por exemplo, eu estava indo no supermercado e na minha frente tinha um carro sem placa. Eu confesso que eu fiquei surpreso dado a essa situação. Em alguns casos, o carro, apesar que o carro no Brasil ele passou dessa fase de ser supérfluo para ser uma necessidade de locomoção, embora a gente tenha um grande agravante aí adiante que chama-se o Uber, que faz com que fique mais barato e talvez você repense o fato de ter carro, mas o supérfluo nesse momento ele realmente tem que repensar primeiro o sentido da organização em relação a custo, porque sim, é um processo natural. A gente pega a década de 90, que foi a nossa última crise drástica, que não era dado a algo patológico e sim a uma crise financeira, dado a questão política, inclusive, e a galera tomava iogurte somente no final de semana, assim como refrigerante também. E é interessante porque a gente volta em um sentido
onde as pessoas tentam se proteger da maneira que elas se lembram dessa crise. Então é normal que isso seja exatamente tirado do mercado. Porém, as pessoas procuram como um refúgio, muitas vezes, para se sentir bem, esse supérfluo. Então ele não vai deixar de ser consumido por completo, mas ele há uma redução bem drástica. Então é por que eu digo que é importante essas campanhas ainda ser lembrado pelo público, porque todo mundo vai querer essa fatia do mercado, que a gente chama de market share, que é o espaço, a fatia da pizza que se consome, vai reduzir, né? Vai existir, essa pizza vai ficar melhor. Então você tinha uma pizza gigante, você passa por uma pizza brotinho, e todo mundo vai brigar por esse espaço. Então é o momento de você pegar bem certinho quem é teu cliente e trabalhar de forma bem pontual. Agora, em relação a campanhas canceladas, não foram uma nem duas, foram milhares de campanhas canceladas. Uma das que foram canceladas, inclusive eu propus esse trabalho porque eu tinha uma informação um tanto quanto privilegiada, que existiria o lançamento desse Guaraná, que é o Nato, né, um Guaraná com uma proposta diferente. Foi lançado nos grandes centros, mas não chegou aqui no Paraná, né? Então eu sabia desse lançamento, estava tudo certinho, logística, e a empresa preferiu não lançar porque eles não queriam ter, de repente, um conflito com o momento. Tá tudo certinho, a campanha tá feita, tá tudo certinho, é só disparar. Então, isso é um caso de uma empresa que segurou, mas empresa de grande porte. Agora, quando você fala em empresas de pequeno porte, eles cortaram drasticamente porque realmente é difícil de competir aí com o que está acontecendo. Então, grandes esforços para vender um produto realmente foi bem reduzido drasticamente em prol dessa situação que a gente vive. Olá, ouvintes do Papo de Calçada. Estamos há 3 anos produzindo conteúdo semanalmente. Isso acontece por causa da união de pessoas de vários lugares do Brasil, que com o passar do tempo se transformou em uma grande amizade. Depois de todo esse tempo trocando ideia todo final de semana na internet, decidimos que está na hora de nos conhecermos pessoalmente e precisamos da sua ajuda para que esse sonho se realize. Para isso, abrimos um canal de apadrinhamento no site padrim.com.br e no PicPay. Lá você pode se cadastrar e contribuir com o podcast da forma que achar melhor. Como retribuição pela ajuda, você terá acesso a conteúdos exclusivos. Doando R$1 por mês, você poderá divulgar algum projeto semanalmente nos episódios do Papo de Calçada. Pode ser um podcast, canal do YouTube, Instagram ou qualquer outro tipo de conteúdo. Doando R$5 por mês, além de ter o projeto divulgado, você terá acesso ao episódio exclusivo gravado presencialmente no nosso encontro. E doando R$10 mensalmente, você ainda receberá um e-book da radionovela Chamas Eternas do Fogo da Paixão, com uma versão estendida da história, junto com um audiobook. Faça parte desse sonho, doando pelo site padrim.com.br/papocalcada ou pelo perfil @papocalcada no PicPay. Todos os links estarão disponíveis no post. O nosso encontro acontecerá em julho de 2021 e essas recompensas valerão neste prazo. Desde já, agradecemos e esperamos a sua ajuda. Em relação a esse mundo digital, né, nós estamos falando nós estamos numa entrevista em um podcast. Um podcast é uma mídia consumida apenas pela internet, né? É o que o pessoal sempre pergunta: o que é podcast? A gente fala, né? É um serviço de áudio, um programa de áudio que você escuta pela internet. Então depende 100% desse mundo digital que nós vivemos hoje. Como você vê a publicidade nesse mundo digital? É possível hoje em dia imaginar a publicidade fora do mundo digital? Até nós estávamos falando de consumo consciente, né? Tem a questão do papel, né? Muito se utiliza, até mesmo a poluição visual, né? Que o pessoal às vezes reclama. Tem cidades que têm leis contra isso, contra muitos outdoors, coisas muito expositivas na rua. Como que você vê essa questão do marketing no mundo digital? Então, na verdade é um marketing legal porque ele tem um custo extremamente
extremamente menor, né? Vamos supor que eu vá fazer uma campanha convencional, que a maioria de nós conhecemos, que é uma campanha via televisão, você paga um custo altíssimo. Primeiro que existe um acordo de cavalheiros que uma produção de vídeo tem que ser pago parte para a empresa que vai televisionar e parte para a agência publicitária ou de repente para quem está fazendo esse vídeo. Então gera-se muito custo, assim, sabe? Você acaba tendo um custo muito alto para essa manutenção. Então, e quando você leva isso para a plataforma digital, cara, isso é muito mais barato, muito mais fácil. A gente vê os influencers hoje também criando e gerando tantas informações que a gente vê por aí. E aí é igual a gente está falando, por exemplo, a gente está falando de um podcast que nenhum de nós é jornalista, porém a gente está fazendo um formato de entrevista, um formato aí de jornalístico, diga-se de passagem, e é uma coisa que todo mundo pode fazer desde que exista uma demanda de compra, né? Então, você imaginar, e o que eu acho muito sandice é ver um outdoor que está fazendo divulgação de uma plataforma digital. Eu acho isso uma coisa meio estranha, né? É complexo de se imaginar. Tipo shampoo pra careca, né? Exatamente. Outro dia eu vi o outdoor de uma agência digital. Eu falei, cara, não faz sentido uma agência digital fazer um outdoor, mas tudo bem, né? Tudo bem, se tá dando certo, provavelmente deve ter um motivo para isso. Mas é um caminho sem volta. Não tem como mais voltar. Ah, mas professor, o convencional vai morrer. Não vai morrer. Acredito que dentro de 10, 20 anos isso vai continuar, reduz bastante, é uma concorrência desleal. O próprio rádio tende a migrar para a plataforma digital, né? O que a gente conhece, as web rádios, que são extremamente mais baratos, mais fáceis de transmitir e tudo mais, mas eu acredito que a ideia é uma concorrência super válida aí, só que muda o contexto também de comunicação. O senhor estava falando sobre a questão dos freelas, né? Que hoje em dia também a empresa pode contratar, não precisa contratar aquela agência nos moldes mais antigos, né? Que tem várias pessoas trabalhando. Porque assim, existe um risco dessa, entre aspas, uberização do serviço na publicidade também, que a gente já vê, por exemplo, eu sou da área de programação, né, faço também algumas coisas de programação, e a gente vê muito isso. É o pessoal que quer pagar muito barato por um serviço que não é tão barato assim, sabe? Fazer, sei lá, um front-end, um back-end de um site, e não é uma coisa simples, mas quer pagar o mínimo possível e às vezes sempre dá preferência para alguém que está começando, porque o cara tá desesperado para conseguir alguma coisa, e aí vira essa coisa meio uberizada mesmo, né? Aquele que vende mais barato é que leva. Você vê esse risco que de haver isso na publicidade, isso é uma preocupação ou não? Então, eu não só vejo isso, como pelo menos na nossa região, isso já tem acontecido, tá? Isso acontece muito forte. A parte boa é que existe um acordo de cavalheiros ainda, claro que não vamos nem comparar. Eu vou te dar um exemplo. Vamos supor que você queira lançar uma empresa, eu quero lançar um produto novo, ou uma empresa, e eu preciso que alguém trabalhe com a minha parte de logo, a apresentação de modo geral da empresa, né? Preciso que você faça para mim. E aí, de repente, eu vou numa agência e vejo o custo. O custo para fazer isso hoje em média, um custo de 2, 3, chega até R$4.500 para fazer. E um freela, em média, vai ter que cobrar um salário mínimo, né? Ele vai ter que cobrar esse valor. Show, beleza. Professor, mas é muita diferença. É claro, o custo de um freela é menor que de uma agência também, em relação à estrutura, em relação a vários fatores, né? Até o know-how. Então, a agência ela vai ter um custo fixo mais alto, ela vai ter vários fatores. Você viu que a administração passa a existir aí. O que eu vejo de diferença de um para o outro? O freela tem ganhado bastante espaço porque uma agência, ela muitas vezes não se prepara no que diz respeito ao atendimento para dar o suporte que o cliente precisa.
que é o atender, é o entender para atender, estar próximo do cliente. Então, essa pulverização vai existir, existem ferramentas aí, Canva, existe o próprio banco de imagem que te oferece formas de edição. Então, isso facilita muito a vida de quem é freela, tá? Ele te ajuda bastante, são produtos de uma qualidade considerável, aceitável, mas é claro, você tem que saber que você está comprando um produto que talvez não tenha o know-how da agência, mas é muito, muito normal que se assuma esse risco. Professor, agora puxando um pouco a sardinha para o nosso lado aqui, dos podcasts, a gente vê que nos Estados Unidos essa é uma mídia já consolidada, né? Há muito tempo já está, né, no mercado do podcast. Muita gente vive disso, inclusive com podcast maravilhoso, né? Histórias criminais. Inclusive eu escuto um que está no Spotify, que veio para o Brasil agora, que conta a briga entre empresas, como o Facebook, chama Guerras Comerciais, Facebook, Snapchat, Nike e Adidas. E no Brasil essa mídia, ela vamos dizer assim, o Jovem Nerd está desde 2004, mas para a maioria da população ela é nova. Inclusive, muita gente está tendo acesso agora, porque a Globo, né, um veículo grande de comunicação, o UOL e outros, estão se envolvendo com podcast, estão apostando na mídia podcast. Qual futuro o senhor vê para essa mídia? O senhor vê que isso tem a possibilidade de agregar uma parte do mercado de publicidade? Então, eu vejo isso muito forte, né? Realidade, porque a gente tem muito podcast nichado, né? Então eu posso pesquisar algo que seja da minha área e eu consigo ouvir aquilo que eu quero, que é maravilhoso. Só que o formato da publicidade que eu vejo como inserção dentro do podcast não é o convencional. Então, por exemplo, a gente vai ouvir uma rádio, a gente, coisa chata, é muito comercial e um comercial fora do contexto. Eu vejo que as ações elas são muito, muito semelhantes a um próprio merchan. É uma inserção do comercial dentro do próprio programa. Então é uma fatia a se crescer, sim. Tá? Eu acredito também que nos próximos anos, da mesma forma que vai aumentar o número de podcast, vai reduzir também, porque os ruins, não diria ruins, mas aqueles que não conseguirem se vender bem, eles não vão sobreviver muito no mercado, embora o custo para a geração de um podcast não seja tão alto, né? Mas é uma coisa que o brasileiro tem comprado muito bem essa ideia, até por você poder escolher o que você quer. É assim como a música aconteceu, embora eu acredito que esteja demorando até demais para o brasileiro ter essa aceitação do podcast. O podcast no Brasil, acredito que a grande maioria é produzido por amadores, né? Inclusive nós somos, o Papo de Calçada é um podcast amador, ninguém aqui é da área de comunicação, aí não sei o Paulo, né? O Paulo é o mais próximo dessa área de comunicação aqui. O que o senhor vê, assim, porque quando a gente fala de propaganda, né, de publicidade em um veículo de comunicação ou numa mídia, nós já estamos falando um passo para a profissionalização, né? Uma empresa não vai, acredito eu, leigo no assunto, uma empresa não vai patrocinar ou colocar sua marca em algo amador, que não sabe se vai ter ou não continuidade. O que você daria uma dica para esse pessoal que é amador, que quer buscar algo ali que vai, né, ajudar nesse hobby, ou até mesmo um passo para profissionalização, de ter uma consciência para conseguir atrair, conseguir fazer publicidade e atrair essas empresas? Então, veja só, o que a gente entende hoje e o que a gente vê você vê que, por exemplo, o Instagram é um ótimo exemplo para usar uma referência. Nós vemos hoje grandes marcas que investem, e isso sai muito mais barato para eles, inclusive, investem em pessoas que são tidas como amadoras no que diz respeito à atuação, no que diz respeito à questão de falar sobre assuntos diversos também. No entanto, a gente vê um monte de pessoas, os chamados influencers, ganhando dinheiro com campanhas simples. Então, o mundo que a gente vive,
a gente começa a falar uma linguagem, exigir uma linguagem que tem que ser gente como a gente que está falando de assuntos que a gente gosta. Então isso faz com que a empresa se aproxime e passa a sentir essa necessidade de que você fale bem dela. Então se você está falando bem dela, é sinal que você consome. Se você é parecido comigo, você passa a ter uma autoridade sobre esse produto. Entenda que o mundo da publicidade mudou tanto, que uma vez a gente via a Xuxa falando do Monange. A gente vai viver um tempo onde o Monange vai ser coadjuvante dessa fala. Então, não precisa ser necessariamente um Cid Moreira. Não. O que você tem que ter é autoridade naquilo que você está falando e não propriamente no sentido de profissionalismo na fala ou como fala. A gente vê o Whindersson Nunes, a gente vê o Tiro Lipa. Tantas dessas referências, se a gente for analisar, não existe, né, nenhuma profissionalização em si. Professor, a gente recebeu também perguntas em áudios, né? São perguntas do Adriano Rosário, do podcast Papo Aberto, e do Rafael, do Camicast, né? Ele faz a seguinte pergunta. Aqui é Adriano Rosário, do podcast Papo Aberto, e eu gostaria de fazer 2 perguntas aí ao professor Alex. Professor, segundo o Spotify, o número de podcasts aumentou 21% no último ano. Sabendo dessa informação, qual a melhor forma para melhorar o marketing de um podcast? E a segunda pergunta, professor, sabemos que as redes sociais hoje é fundamental na hora de divulgar qualquer coisa, seja um podcast ou enfim. Haja visto a quantidade de pessoas, né, professor, que hoje possuem pelo menos 2 aplicativos de redes sociais em seu celular. Dito isso, qual a melhor maneira de fazer um marketing de qualidade para atrair mais pessoas para conhecer o nosso podcast? A toda a equipe do Papo de Calçada, um grande abraço. E aí, pessoal do Papo de Calçada, aqui é o Rafa lá do Camicast. Perguntar um negócio mais focado assim para podcast. Será que existe uma receita mágica assim para fazer divulgação? Ou será que existe algo mais efetivo? Ou com um custo-benefício melhor para fazer divulgação para podcast? Ou será que isso depende muito da situação? Então, olha só, veja o que existem algumas técnicas, o que é muito legal, porque o mundo da publicidade, o mundo do marketing em si, ele mudou muito dado as mídias sociais e a forma como a gente faz. Hoje nós ouvimos, assistimos algo, seja uma série na Netflix, que é uma série de stream, que é algo novo, algo que a gente não conhecia até pouco tempo atrás, é algo inovador, e o podcast vem com essa pegada também. Como que a gente chega até esses títulos? É por indicação, né? Embora o boca a boca seja aquela indicação mais antiga do universo, a publicidade mais antiga do universo, chegou a esse ponto. Só que a diferença é que hoje eu não falo para para 2, eu falo para uma galera. Então a gente tem que trabalhar com associação. Então eu preciso subir nas redes sociais de interesse, e aí é importante você saber qual é o teu público, porque hoje é muito nichado. Eu tenho o Facebook, é um público mais velho, é um público que gosta de ver Jesus brilhando, que acredita em muitas coisas que coloca lá. Será que lá é interessante que o podcast apareça ou não? Né? Em contrapartida, a gente tem um Instagram que é um público um tanto quanto mais intelectualizado, mais cult, que tem uma variedade muito, muito doida aí. E dentro do Instagram, eu preciso saber quem é minha referência lá dentro, quem são as minhas referências. E eles têm que falar bem de você. Então é você associar o teu podcast com pessoas que são pertinentes e que têm um perfil parecido contigo. Então, eu preciso, por exemplo, se a gente pega no humor, já pensou Thiago Ventura falando bem do podcast? Já pensou, eu ia falar Diogo Portugal, mas esse já era. Já pensou falar assim, as grandes, o Afonso Padilha, né? De repente, o próprio, o que é o vocalista da Pedra Letícia. Então, ele falando bem do seu podcast, isso cria uma referência para ti. Então, a gente tem que buscar essa forma que é direta, gratuita, na maioria das vezes, para que a gente consiga pulverizar aí a nossa marca. Tem que ter cara de pau. Tem que ter cara de pau. Eu mandei uma mensagem no direct do Alok, falei: Alok, por favor, nós aqui do Sul queremos que você deixe de forma eletrônica o fundo da grota. Ele não me respondeu, mas eu mandei. Fundo da grota, musicão, que se não fosse o coronavírus estava estourado no Brasil, né, nas paradas de sucessos.
Porque o Baitaca vinha essa música vinha ressuscitando. Eu não sei se o Guilherme teve esse sentimento, mas aqui, pelo menos eu aqui no Sul, tive esse sentimento que o Fundo da Grota, apesar de ser uma música antiga, vinha ressuscitando, vinha aparecendo em reportagens e muitos locais era só o Fundo da Grota que tocava. Aqui não chegou, eu não tava. Professor, sobre tudo que nós falou aqui, o senhor pode dar umas considerações assim finais? O que faltou falar que a gente não puxou esse assunto para você falar? Então, eu vejo assim, para a gente ter um apanhado geral, eu digo que a publicidade e propaganda, né, propaganda provém da palavra aquilo que se propaga, aquilo que se espalha e se pulveriza por tudo. É um trabalho que deve ser feito de forma constante e de forma ao que é chamado de holística, né? Um tanto quanto estranha essa palavra, mas holística nada mais é do que você ter cuidado com aquilo que está fazendo a todo momento, sempre apalpando no bom sentido da palavra, sempre vendo o que está mudando, o mercado que se atua, para que a gente não esqueça que o mundo muda muito rápido demais. Então, publicidade é isso, é você poder estar sempre fazendo com que a sua marca, a sua empresa crie valor através de uma comunicação bem feita. Mais alguma coisa, Guilherme? Não, a mim tá tranquilo. Eu quero agradecer essa honra, a presença do professor Alex. Foi, assim, muito interessante. Eu acredito que para mim, né, e para quem é ouvinte que é leigo nesse assunto, nós aprendemos muita coisa. Marketing e propaganda é uma área assim que, para quem não conhece, é uma coisa bem lúdica, posso dizer, porque a gente vê, né, como que consegue emocionar. Às vezes vocês comentaram, né, a questão de a propaganda do Bradesco, do Itaú, às vezes você fica até com pena, né? Eu acho muito interessante esse lado, né, de a gente entender um pouco desses bastidores, de como funciona um pouco. Então, professor, muito obrigado e sinta-se à vontade aí quando quiser vir bater um papo com a gente, e espero também que a gente possa dar um grito aí de vez em quando para pedir uma ajudinha num assunto que o senhor tem mais conhecimento. Mas fico à disposição. Muito bom, um papo muito gostoso, falar sobre publicidade, falar desse mundo tão interessante, que a gente às vezes acha que é simples, mas ele acaba sendo um tanto quanto complexo. Mas também fico à disposição para vocês aí, para sempre que quiser. Também, claro, aos ouvintes que quiserem acessar aí o meu Instagram, tá lá @prof.alexsantos. Eu tô sempre debatendo aí com marqueteiros, profissionais malucos, novas profissões, exatamente sobre esse mundo e as formas de a gente poder mudar esse mundo de uma forma melhor. Tem canal no YouTube também, não é? Tem canal no YouTube, tá? Alex Santos lá, só não tá Prof. Alex Santos, mas pesquisa lá que acha fácil, né? Tem um vídeo maravilhoso chamado Quem é Você na Fila do Pão, que quando termina você tá chorando e se perguntando realmente qual é o seu lugar no mundo. Nossa, interessante. Vamos deixar os links no post, nas nossas redes sociais também, para o pessoal conseguir encontrar. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. São só questões e sugestões, porque opiniões não cabem no seu calendário. Pessoal, antes de ir para o momento cultural, eu quero ler um comentário que recebemos lá no nosso blog. Comentário do Pensador Louco no episódio 153 sobre cancelamento. Ele disse o seguinte: olá, caçadeiros e calçadeiras, mais um episódio bom demais de se ouvir. Queria jogar com este comentário um pouco de lenha na fogueira. O que acho mais irônico na cultura do cancelamento é como ela se tornou mais uma prática de autoindulgência, uma maneira de alguém exibir o seu próprio currículo pelo ataque a outros. Eu explico. Todo mundo, entre parênteses, respeitadas as proporções, fecha parênteses, cancela a celebridade que falou merda, o jogador que fez cagada, o influencer que pisou na bola. Ao mesmo tempo, ninguém cancela alguém da família publicamente, o primo que bebe e bate nos filhos e na esposa, a tia racista, o pai que quer ver viado morto, etc., no grupo do WhatsApp da família. Isso não dá ibope. Os crimes, entre aspas,
podem ser os mesmos dos famosos, mas ninguém vai pensar melhor de você se for a público pedir o lixamento virtual de alguém desconhecido. Na esmagadora maioria, cancelamos nem tanto por ficarmos enojados ou enojadas com os absurdos cometidos pelo Zé Ninguém famoso. Claro que esses absurdos nos enojam, mas dá um certo charme para muita gente fazer parte dessa cultura para se pôr acima dos cancelados, como se fôssemos algo a mais, incapazes de cometer similaridades. No fim, claro que queremos viver numa sociedade mais justa para todos. Entre parênteses, bem, pelo menos a maioria de nós quer. Feche parênteses. Ao mesmo tempo, somos pessoas falhas e volta e meia na vida poderíamos sim ser justamente cancelados pelo que fazemos ou fizemos, porque cometemos erros e devemos um dia ser perdoados por eles para que possamos evoluir, tal como perdoar aos outros. Para o que não houver perdão, existem leis, entre parênteses, as quais deveriam funcionar no mundo ideal, o que também não acontece, fecha parênteses. O comportamento de manada, alavancado pelas redes sociais, é o que me incomoda. O orgulho do cancelamento, não pela justiça social, entre aspas, mas pelo brio de poder se achar justiceiro acima de todo ato do cancelamento em si. Por meu lado, falho e possível de cancelamento, por uma merda ou outra que tenho feito na vida, desisti de endeusar pessoas faz tempo. Como já falei para Ana, cuja participação no episódio foi foda, como a de todos, prefiro endeusar personagens. O fato de não serem reais mantém a inspiração que geram em mim perene, e portanto jamais me sentiria atraído por eles. Podem no máximo ser mal escritos ou representados, dependendo de quem os comandar no papel ou película, mas seu núcleo permanecerá igualmente puro para mim. Entre parênteses, beijão para você, Superman, hahaha, fecha parênteses. Para terminar este comentário completamente falho e tendenciosamente longo, só queria acrescentar como cada episódio de vocês me deixa encantado de ouvir, do play no início ao stop no final. Abração. Bom, esse foi o comentário do Pensador Louco sobre o episódio 153 de cancelamento. Gostaria de agradecer ao Pensador por mais um comentário. Ele que sempre que um episódio nosso se destaca para ele vem e faz questão de vir comentar. Muito obrigado mesmo, porque são esses comentários que fazem a gente, querer fazer episódios ou às vezes até gravar outros episódios sobre o tema por ver que tem mais discussões em aberto. Então galera, quem quiser comentar sobre os nossos episódios, nós temos o nosso blog, que é o papo de calçada podcast.blogspot.com. Lá você pode deixar o comentário nos episódios que nós vamos ler. Tem alguns aplicativos de podcast também que tem aba de comentário, pode comentar, ou no canal do YouTube, ou até mesmo no nosso t.me/papo de calçada podcast, que lá também temos um canal aberto para quem quiser entrar, mandar seus comentários, abrir discussões. Então, muito obrigado, Pensador, e muito obrigado também a todos que ouvem os nossos episódios e volta e meia comentam. Agora vamos para o momento cultural. A gente sempre indica alguma coisa pro ouvinte ver, escutar, pra ele curtindo durante a semana aí, depois do episódio. O senhor tem alguma coisa para indicar? Um livro, um filme, uma série, algum Instagram que o senhor viu e gostou do conteúdo? Pode ser qualquer coisa. Perfeito. Cara, não tem como você querer entender de publicidade e propaganda sem assistir Mad Men. É uma série que tem na Netflix, que conta o início da publicidade na década de 40. É simplesmente sensacional. É uma série, lógico, já acabou, mas tem 5 temporadas, e é uma coisa assim que é surreal. Demonstra, claro, o contexto da época, que não era legal, mas... Não, eu assisti, tem horas que dá vontade de chorar, né, cara? Exatamente. Mas é o contexto da época, a gente tem que entender isso e filtrar também, mas é onde tudo nasceu. É a publicidade, é a obsolescência programada pós-obsolescência de modo geral, que seria a ideia da própria engenharia desenvolvendo os produtos que estragariam. Ele nasce após uma crise muito grande americana na década de
30, 29 para 30, e a publicidade vem com esse intuito de dizer: comprem, por favor, que a gente precisa trocar esses produtos com a venda do cigarro, armas e depois do tempo, na década de 50, a televisão. Muito legal, pessoal. Também recomendo essa série, só para reforçar o que o professor disse. É uma série muito legal. Inclusive, eu fui assistir ela depois, que eu estava no curso de publicidade. Não foi por questão, apareceu lá na lista, né, na locadora vermelha, e eu gostei muito da série. A gente agradece quem escutou a gente até aqui. Siga o Papo de Calçada nas redes sociais. A gente tem a página no Facebook, a gente está lá no YouTube também com o Papo de Calçada. Estamos no Instagram também, essa rede que parece que vai ser a rede do futuro se o TikTok, né, não dominar. Eu acho que não vai. Eu me acho muito velho para entrar no TikTok, mas não sei se eu não vou ter que entrar. Tá osso. E entre no Telegram e faça parte do grupo de vinhos do Papo de Calçada, né? t.me/Papo de Calçada podcast lá no Telegram, e você pode conversar diretamente conosco aqui, comigo, com o Guilherme, com a Renata, com o Bruno, com a Angélica, com o Gabriel e os outros ouvintes do Papo de Calçada que estão no grupo, e debater, dizer se gostaram, não gostaram, dar ideia, sugerir pauta, criticar. Você pode fazer o que você quiser lá no grupo do Telegram. Não esqueça de ouvir os outros podcasts aqui da casa, que estão dentro do guarda-chuva do Papo de Calçada. O Papo Solo, né, que é comigo, com o Michael e com o Bruno. O Papo de Lingerie, que é com a nossa querida Renata, psicóloga, que inclusive fez uma pergunta aqui pro professor. E também tem o TV na Calçada, que eles estão lá trazendo filmes e séries, né, recomendando e contando um pouco da história, que é muito divertido também. E não deixe de ouvir Chulé na Teta, podcast que eu apresentei para esse professor querido, o professor Alex, e ele gostou muito. Endossa aí para nós, professor, Chulé na Teta. Então, é uma ideia sensacional, né? Primeiro você imagina a situação do momento e depois você começa a se divertir com as ideias icônicas e com as situações expostas, que eu sou suspeito em falar que eu adoro o bom e velho humor. Lembrando, pessoal, que é um humor ácido, mas é tudo piada, a gente não tem atenção nenhuma de magoar alguém. Então, se você for uma pessoa sensível, não vai ouvir, beleza? Professor, muito obrigado, a gente fica muito feliz do senhor ter aceitado. Eu convidei o senhor aceitou numa boa, e a gente ficou muito feliz de ter aprendido, de ter esse momento aqui da publicidade e propaganda. É um cast que faz tempo que nós queríamos fazer, né? Inclusive o Guilherme é testemunha, e a gente conseguiu trazer um professor da área, alguém que está, além de atuando no mercado, ensinando a pessoas como que esse mercado vai funcionar daqui para frente, né? E aí todos nós estamos nesse mundo novo e temos que aprender com ele. A gente agradece demais, professor. Fico à disposição, um grande abraço para todos os ouvintes e para toda a equipe também, e obrigado pelo convite. Então é isso aí, pessoal, até o próximo Papo de Calçada. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.